Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao 41º episódio do projeto Psicanálise Paralela, um projeto de apresentação de textos de psicanálise ou sobre psicanálise, de autores de fora do campo, inclusive, com o objetivo de atravessar, de refletir, de quebrar o material, de analisar, quebrar em partes e reconstruir, deixar um material, ajudar a pensar nos outros. E aí, hoje eu já estou aumentando a quantidade de materiais, cada vez vai ficando maior a quantidade de textos, que eu vou apresentando e que obviamente vão se juntando aos outros para a gente poder fazer as apresentações. Eu sou Flávio Mendes, sou psicólogo e psicanalista, mestre em psicologia e especialista em psicologia clínica, tenho atendido em consultório, estou seguindo aí um percurso de trabalho, de estudos, participo do campo lacaniano, minha formação é nesse campo e também tenho acesso às discussões da área da psicologia, da área da saúde e assim por diante, à toa que eu participo de vários debates. Tem um curso online aí para você acessar, que é o curso Dossiê Lacan, Introdução à Teoria e Experiência Psicanalítica. Se você tiver interesse, procura aí no canal, veja o material, as 8 primeiras aulas estão liberadas gratuitamente para você acessar, são 76 aulas, tem material pra caramba, enfim. O episódio de hoje seria a continuação dos episódios 39 e 40, que eu estava apresentando o texto Dois Verbetes de Enciclopédia, que é um texto escrito pelo Freud, publicado em 1923, está no volume 18 da obra dele. E a ideia era, depois de ter apresentado as 4 partes que eu separei o texto, se você lembra, eu separei lá em 2 primeiras partes, a parte 1, que são os primórdios da psicanálise, a parte 4, que é destino e pertinência da psicanálise, são 2 partes históricas, tanto no que diz respeito ao passado, quanto a olhar para o presente e para o futuro, na verdade, diz respeito à história, E as outras 2 partes, que são a parte 2 e a parte 3, dizem respeito à técnica, à teoria da técnica e à etiologia psicossexual da neurose. Então eu organizei dessa forma, apresentei as partes 1 e 2 no episódio 39, as partes 3 e 4 no episódio 40, e agora seria o momento de refletir a respeito, comentar, levantar algumas questões. Mas ao longo do último mês, de março para abril, eu fui fazendo aquilo que eu tinha feito lá no episódio, se eu não me engano, 25 do Psicanálise Paralela, que foi quando eu peguei o caso Dora e a partir dele eu fui fazendo relações com vários de outros textos que eu fui apresentando no Psicanálise Paralela. Então eu resolvi fazer isso e produzir um novo material que está aqui. Virou praticamente um livro, um manual novo de material, virou todo um material, um texto novo para dizer assim, porque o que eu fiz? Eu quebrei, eu fui reorganizando, reestruturando o texto do Freud, já é um texto muito bem organizado, mas eu recompus o texto a partir dos outros materiais do Psicanálise Paralela e de outros autores que eu tenho estudado. Alguns outros, para não exceder, para não ficar um material muito grande, já ficou um material muito grande. Então, na hora que eu fui ensaiar para apresentar, eu vi que realmente ficaria um material enorme e aí já virou um outro texto de apresentação. Então, esse episódio 41, ele é uma continuidade dos episódios 39 e 40, mas também é uma novidade, porque eu vou ficar os episódios 41, 42 e 43, provavelmente, recompondo o texto do Freud. Ou seja, se o texto do Freud está dividido, eu o dividi em 4 partes, eu peguei a parte 1, que são os primórdios da psicanálise, e voltei um pouco mais no tempo. Eu fui lá pensar qual era o contexto da época que o Freud estava construindo a psicanálise. A parte 4, que é o destino e a pertinência da psicanálise, eu dissolvi, pulverizei ao longo de todo o material para ver o que foi acontecendo, obviamente com os materiais que eu já apresentei no Psicanálise Paralela, o que foi acontecendo com o campo psicanalítico a partir do que eu já tinha apresentado. Obviamente, os próximos episódios eu vou ficar falando de outros assuntos. Os pontos 2, as partes 2 e 3, eu continuo falando delas, a teoria da técnica e o desenvolvimento psicossexual. Só que eu coloquei outras 2 partes, então a parte 4 ela desaparece, está pulverizada no texto, ela está articulada no texto para falar assim, e a nova parte 4 eu estou chamando de compreensão dos padecimentos psicopatológicos, ou seja, como o Freud e a psicanálise foi entendendo o sofrimento mental. E uma parte 5, que agora é nova, é a psicanálise enquanto uma nova disciplina científica, pelo menos em termos de pretensão que o Freud tinha. Então, as partes 1, 2, 3, 4 e 5 agora são uma recomposição do texto Dois Verbetes de Enciclopédia a partir do atravessamento dos materiais aqui do Psicanálise Paralela.
tá bom? Então, nesse episódio, que é o 41, eu vou apresentar as primeiras duas partes que eu estou propondo agora para a gente poder pensar, ok? E aí eu acho importante já situar algumas coisas que são as seguintes. Primeiramente, que o texto dos dois verbetes ele é de 1923 e o Freud morreu em 1939. Então, de 23 até 39, né, tem muita coisa e algumas mudanças ainda aconteceram. Por exemplo, o texto Eu e o Isso, o Eg e o Id, de 1923, também está no volume 19, ele mudou a configuração das estruturas que não existiam, os dois verbetes apontam nesse sentido. Tem o texto de 1923 também, que é a organização genital infantil, e o Freud começa a falar da fase fálica e do falo, a primazia do falo. Nesse material ele ainda está muito voltado para os 3 ensaios sobre as teorias da sexualidade, então só tinha 3 fases, oral, anal e genital. Agora aqui, a partir de 1923, ele começa a falar do falo, e aí é uma outra discussão. O texto do Além do Princípio do Prazer, de 1920, não está aqui, mas está no verbete da teoria da libido, que é o segundo verbete, né? Dos 2 verbetes eu apresentei só o primeiro. Ele não está falando aqui de pulsão de morte, de instinto de morte. Tem também o texto de 1937 da análise terminável e interminável. Tem um texto das construções em análise no mesmo ano, que são textos que vão trazendo reflexões do Freud sobre a técnica, sobre o trabalho, etc., que já são lá no finalzinho do seu percurso de vida, e aí a psicanálise deu sequência, tá bom? Então, é um texto desse momento, obviamente teve aí um conjunto de outros acontecimentos, e no que for possível eu vou trazendo aqui para a gente poder conversar. Um outro ponto é o seguinte, essa reorganização, ela é parcial, na medida em que eu estou fazendo com os meus materiais, com a minha leitura. Então não é a verdade sobre a psicanálise, é a forma como eu estou podendo, nesse momento, construir e apresentar isso para você, tá? Eu estou aqui numa posição mista, que eu sempre falo, que é a posição de um amigo da psicanálise, né? No sentido lá do Jacques Derrida, ou pelo menos no que eu entendi do que ele apresentou, que é essa posição de que reconhece o campo, reconhece o valor, a importância, a sua pertinência, entende a importância e a necessidade dele no mundo, mas também entende que há equívocos, que há falhas, que há questões criticáveis e questionáveis no próprio campo. Ou seja, a posição do amigo ou da amiga, nesse caso, é uma posição que tem ao mesmo tempo um respeito e um senso crítico diante do campo. Eu acho que é crucial e isso vai aparecer no material, tá bom? Então é isso, eu acho que isso aqui a gente já tem uma noção para poder seguir, espero que possa contribuir. Se você está comigo, você gosta do material, se inscreve no canal, marca o seu sininho aí para você receber as notificações e também curte o vídeo, porque isso é muito importante para divulgar, para fazer circular, tá ok? Vamos lá então, a primeira parte que eu estou propondo, eu estou chamando ela de alguns aportes iniciais. Não são mais os primórdios da psicanálise, é um pouquinho antes dos primórdios da psicanálise. Isso eu tirei do livro do Schutz e Schutz, né, da Duane e do Sidney Schutz, que se chama História da Psicologia Moderna. É um livro que foi feito em 1969 e ele veio se atualizando até 2019. Então ele foi progredindo e trazendo novas questões, inclusive tem muitas críticas à própria psicanálise. E aí a partir daqui eu já estou trazendo algumas leituras que eles falam, né? Nesses aportes iniciais para a gente pensar, eles dizem que a psicanálise não começou na psicologia acadêmica ali do finalzinho do século XIX. A psicanálise começou a partir das críticas e das reflexões dentro do campo da medicina sobre as doenças mentais, os sofrimentos mentais. Nesse sentido, a psicanálise nunca trouxe os problemas comuns que são trabalhados na psicologia. Atenção, memória, percepção, sensação, etc. e vários outros fenômenos, né? Emoção, etc. A psicanálise no Freud, por exemplo, ela começou com uma metapsicologia, uma além da psicologia da sua época, que a gente vai discutir também ao longo desse episódio, ok? E aí é interessante a apresentação que eles fazem, dizendo assim, o objeto de estudo da psicanálise é a psicopatologia, ou o comportamento anormal, em parte negligenciada pelas demais escolas de pensamento, né? Associacionismo, estruturalismo, funcionalismo, behaviorismo, gestalt teoria, etc., e adota como principal método a observação clínica e não a experimentação controlada de laboratório. E ainda trata do inconsciente, tópico praticamente ignorado por outros sistemas de pensamento. Aqui eu acho que ele já dá uma noção interessante e importante sobre o que é a psicanálise. Ela não faz parte da psicologia acadêmica da sua época, ela foi se
sendo introduzida na psicologia ao longo do tempo, e hoje, de pouco em pouco, me parece que ela vai se afastando da psicologia fora do Brasil. Isso já acontece. No Brasil há críticas, há questões a respeito disso. E também ela se baseia no método de observação clínica, né, de escuta clínica, e não no método de experimentação em laboratório. E isso também é outra diferença crucial para a gente poder entender. Eles também dizem que a psicanálise do Freud, no caso, sofreu 3 grandes influências, que são as seguintes. A primeira é o espírito da época, o Zeitgeist, né? O espírito da época em que Freud estava começava a pensar sobre processos mentais inconscientes, ou seja, entre os processos da consciência e os processos biológicos, que era o que era até então pensado, passava-se a considerar que a mente também tem uma parte inconsciente. E aí o Freud, juntamente com outros tantos, Freud não era o primeiro nem era o único, estavam ali tentando entender o que seriam esses processos mentais inconscientes. Primeiro ponto. O segundo ponto é que as ideias sobre a psicopatologia é o campo que estuda as patologias da alma, né, os sofrimentos mentais, as afetações mentais do psiquismo, foi se alterando ao longo do tempo. Na Idade Média, as psicopatologias, os sofrimentos mentais eram entendidos como bruxaria, como heresia, como possessão demoníaca e eram tratados a partir das punições religiosas. Ao longo dos séculos seguintes, né, chegando ali no século XIX, no começo, e ao longo desse século, já foi sendo pensado de uma forma mais naturalista, como um problema orgânico, um problema fisiológico, etc. E aí, 2 concepções foram se construindo. Uma concepção somática de que o sofrimento mental era produzido por todo tipo de problema dos fluidos corpóreos, excesso de sangue, pouco sangue, ou outros problemas ali colocados, né? Falta de estimulação nervosa, lesão cerebral, tensão excessiva dos nervos e tal. Também foram se construindo concepções psicológicas ou psíquicas, né? Que aí já diziam respeito à causa de processos psíquicos e emocionais. Ou seja, ali era o que determinavam os processos, os padecimentos psicológicos ou psíquicos. Seriam as causas biológicas ou as causas psicológicas? Essa era uma discussão importante na época. Ali, inclusive, já havia possibilidades começando de terapias da fala, ainda baseadas muito na sugestão religiosa, dentro do contexto de igreja. Já havia, por exemplo, o Franz Mesmer, né, com o mesmerismo, utilizando do que se tornaria depois a hipnose para desencadear um conjunto de processos nas pessoas, dizendo que estavam curando elas, né, colocando as pessoas, era a ideia do magnetismo, né, as pessoas ficavam ligadas a alguma coisa, um fluido magnetizado, e aí, na medida em que o Mesmer e os seus assistentes iam tocando, as pessoas se sentiam curadas, e aí entravam numa cena bem teatral sobre o tratamento. E aí, obviamente, isso era tratado como charlatanismo, de fato, até que posteriormente isso foi sendo polido, trabalhado, refinado e foi chegando ao que a gente entende por hipnose. Aí a gente chega no Charcot, no Pierre Janet, que o Freud teve acesso ao longo dos seus estudos e que ele falou nos 2 verbetes de enciclopédia. Ou seja, a concepção do sofrimento mental foi mudando ao longo do tempo e o Freud estava naquele contexto de pensar o que era a histeria. Né? O Freud não começou pela loucura, ele foi pela histeria. O Lacan foi pela loucura, para te dar uma noção. Uma terceira influência que eles apontam é a questão da influência da teoria da evolução, do Charles Darwin, na medida em que o Darwin estava ali fazendo a diferença e, ao mesmo tempo, aproximando o ser humano, né, das outras espécies animais. E aí, isso seria uma quebra de paradigma muito importante. Segundo eles, isso também influenciou muito o Freud. O Freud é darwinista, a gente vê em vários textos dele ele mencionando Darwin, se colocando numa certa relação com ele. E ali na obra do Darwin teriam elementos que também fariam parte da teoria psicanalítica. Conflitos e processos mentais inconscientes, significados dos sonhos, simbolismos ocultos dos comportamentos, importância do impulso sexual, desenvolvimento infantil. Essa parte eu desconheço, mas fica aqui como um ponto para a gente poder entender. Eu não sei, não conheço a obra do Darwin ao ponto de poder confirmar ou não isso. Eu deixo isso para você como questão, ok? Então isso aqui é só um conjunto de aportes para a gente situar e entender qual era o lugar a partir do qual a psicanálise estava se colocando, se sustentando. E isso é importante para a gente poder fazer essa caminhada para entender de onde o Freud partia, com quem, como e assim por diante, né? O Freud, ele fez uma formação com os grandes mestres da fisiologia daquele período, que estavam ali discutindo ciência, né? O Helmholtz, o Brooke,
Dubois-Reymond, ou Raymond, não sei como é que fala, que eram autores importantes do campo da fisiologia e que, nesse sentido, ajudaram esses discípulos a poderem pensar o que seria a ciência empírica. O Freud tinha conhecimento disso, ok? Então essa é a primeira parte, só para a gente se situar. Eu vou agora para a segunda e eu vou ficar um bom tempo nela, uma parte grande, porque eu peguei todos os aspectos que me pareceram dizerem respeito à metapsicologia da teoria de Freud e o método de tratamento, quebrei em várias partes para reorganizá-las, reorganizei de outra forma para ficar um pouco mais didático, digamos assim, e fui juntando tudo que eu encontrava dos outros materiais do Psicanálise Paralela para a gente ter uma noção de uma progressão, ou de um processo, melhor dizendo, de desenvolvimento do campo. O que foi acontecendo ao longo do tempo? Tá? Isso talvez possa ajudar a gente a pensar no propósito que eu tenho para essa terceira temporada. Tá? Então, começando aí a parte 2, que eu chamei de metapsicologia e método terapêutico, que diz respeito à teoria da técnica, à teoria da intervenção, o procedimento analítico. Aqui eu coloquei um primeiro tópico, que é a letra A, chamada Teoria do Funcionamento Psíquico e Determinismo Psíquico. Aí eu fui tirando vários trechos, né, do texto dos dois verbetes para a gente poder ver. Então, o primeiro ponto de vista dentro da teoria do funcionamento psíquico para o Freud é o ponto de vista topográfico. E aí a gente vai vendo ele falando disso ao longo do texto. Ele fala assim, por exemplo, sobre o sonho. O sonho é dividido entre o conteúdo onírico manifesto, que está na superfície da consciência, e os pensamentos oníricos latentes, que dizem respeito àquilo que está ou reprimido, recalcado no inconsciente, né? Então aí, o conteúdo latente do sonho. Então perceba a distinção topográfica, topografia enquanto configuração, uma forma para pensar o psiquismo. Ele também fala ali dos mecanismos de condensação, de deslocamento, a representação em imagens que fariam a transposição dos elementos latentes do inconsciente para a consciência, fazendo trabalho onírico, trabalho de formação do sonho. Ele fala também assim, se reduzirmos o sonho a seus pensamentos patentes, ou seja, ao que a gente sonha e lembra, os sonhos dizem respeito a tudo que faz parte da vida desperta. Reflexões, advertências, propósitos, preparação para o futuro imediato, ou também a satisfação de um desejo não realizado. Tá ali, tudo isso faz parte da consciência. Mas topograficamente, ele queria apresentar uma outra noção, e foi a partir dos sonhos que ele foi construindo com mais ênfase o ponto de vista topográfico, ou seja, essa divisão da mente entre consciente, pré-consciente e inconsciente. O outro ponto de vista é o ponto de vista dinâmico, que diz respeito à movimentação, à mobilização dos processos dinâmicos, psicodinâmicos, que se produzem no psiquismo. Ou seja, os conflitos ali das forças no psiquismo, que vão se colocando, o recalque, as transformações que se produzem, os derivativos que saem a partir disso e assim por diante. Então a gente vai vendo, por exemplo, ele dizendo ao longo do texto, uma ideia se torna patogênica quando o seu conteúdo contraria as tendências dominantes da vida psíquica, ou seja, se contraria, existe um conflito dinâmico de forças no psiquismo. Os sintomas neuróticos são um substituto significativo de outros atos psíquicos que não se realizaram, ou seja, na medida em que algum ato psíquico, uma vontade, um desejo, uma ideia, etc., tentava ser realizado, fazia um impulso, né, nesse sentido da realização, não porque tem alguém escondido, né, um homúnculo na cabeça, mas porque existe uma força psíquica, uma força energética, para falar assim, impulsionando isso no sentido tanto da consciência quanto do ato. Esses impulsos não são realizados e os sintomas neuróticos surgem no lugar. Olhei mais uma vez o aspecto dinâmico. Os atos falhos e as ações casuais são manifestações de intenções suprimidas da pessoa ou a consequência de choques de duas intenções. Olhei mais uma vez o aspecto dinâmico. O sonho, ele traz o antagonismo de duas tendências, uma que é inconsciente, geralmente reprimida, que busca a satisfação ou realização de desejo, e a outra que é parte do eu consciente, desaprovadora e repressora. Isso resulta em um conflito, essa palavra é muito importante, eu vou voltar depois, e produz a partir daí uma formação de compromisso entre as duas tendências que realiza o desejo ali de forma incompleta. Imparcial não, porque é parcial, mas incompleta. Perceba aí mais uma vez esse conflito.
As neuroses são expressão de conflitos entre o eu e os impulsos sexuais que lhe parecem incompatíveis com sua integridade e suas exigências éticas. Mais uma vez aí o campo dinâmico da metapsicologia freudiana. E o terceiro ponto de vista é o ponto de vista econômico, que diz respeito à força, às questões pulsionais que estão ali mobilizando o psiquismo. Não alguém, alguma coisa, uma entidade interior, não é disso que se trata, mas uma força psicofísica, para falar assim, né? E no sentido fisiológico da coisa também. Ele fala, a força motriz para formar o sonho é um impulso inconsciente reprimido durante o dia. Então alguma coisa impulsiona esses trabalhos dinâmicos que vão se produzir no psiquismo. A libido, ela é composta de instintos parciais, os instintos buscam a satisfação e aí eles se impõem no psiquismo. A libido represada dos instintos ou das pulsões, como os lacanianos traduziram, encontra outras saídas do inconsciente, ou seja, vão encontrando saída no corpo, como formação reativa e assim por diante. Ou seja, aqui o ponto de vista econômico fala do aspecto energético, do aspecto da força dos impulsos que propulsionam os processos psíquicos, ok? E aí o último ponto que eu estou colocando aqui na teoria do funcionamento psíquico, ou seja, como o psiquismo funciona, é o determinismo psíquico, ou seja, a confiança no estrito determinismo da psique. Isso foi crucial para o Freud, porque ele saiu de um determinismo biológico das concepções somáticas e estava propondo um determinismo psíquico, para entender que cada ato psíquico, ele está relacionado a outro ato que tem uma meta, um intuito, um objetivo a ser realizado. Nesse sentido, há uma ligação entre os processos psíquicos e isso tem uma causalidade. Casualidade também, mas é uma causalidade. Tanto que ele fala, por exemplo, sobre os atos falhos. Ele diz, subtraindo a explicação fisiológica deles, tirando a concepção somática, eles podem ser entendidos como rigorosamente determinados pelo psiquismo, ou seja, a própria psique. Tá? Então isso pode ajudar a gente a pensar. Aqui nesse ponto do determinismo eu já dou algumas menções, por exemplo, lá no episódio 26, que é o determinismo, crença no acaso e superstição, da psicopatologia da vida cotidiana, o Freud traz isso também, mais uma vez, essa questão de estender o determinismo psíquico para a vida anímica, levar isso para a vida mental, para pensar isso, e essa é uma das concepções cruciais da psicanálise freudiana. Um outro é o Ferenczi, no episódio 6, Sugestão e Psicanálise, lá em 1912, ou seja, Freud em 1901, Ferenczi em 1912, falando que a psicanálise, diferentemente do campo da hipnose, se sustenta na sólida base do determinismo rigoroso da vivência psíquica. Ou seja, a gente está no Freud dos dois verbetes em 1923. Olha aí, 1901, 1912, 1923, a questão do determinismo psíquico. Eu queria então agora falar um pouco mais sobre esse tópico no geral, a teoria do funcionamento psíquico, indo em vários autores também para a gente poder pensar. Então eu vou mencionando os autores para a gente poder refletir a respeito disso, ok? Schutz e Schutz, que são autores mais críticos, né, nesse sentido a psicanálise, fala: Freud não abrangia todos os tópicos que a psicologia acadêmica, a psicologia da sua época fazia, mas explorava outros aspectos que os psicólogos ignoravam. Percebam que na sua base a psicanálise ela se distinguia da psicologia. Mas o Freud queria que a psicanálise se tornasse uma forma de psicologia, a psicologia profunda. Então essa foi uma luta do Freud ao longo do seu percurso. E aí o Schutz e Schutz continuam falando assim, o que o Freud tentava entender? As forças motivadoras do inconsciente, os conflitos entre essas forças, olha aí a questão do conflito muito presente na psicanálise freudiana, na psicanálise clássica, e os efeitos desse conflito no comportamento. Essa é a base da teoria psicanalítica freudiana. Obviamente, vão entrar as questões sexuais, os conflitos, a metapsicologia, o eu e o isso, etc. Um tanto de coisa aí também. Mas a base da produção do sintoma é o conflito psíquico, o conflito dinâmico. Ele fala assim, o Freud acreditavam e tinha o mesmo entusiasmo dos experimentalistas. Ele acreditava que todos os atos mentais eram pré-determinados. Olha aí o determinismo. Só que é um determinismo psíquico, não um determinismo somático, orgânico. Nada ocorria ao acaso ou por livre iniciativa. Tudo tinha uma causa psíquica. Toda ação possui um motivo ou uma causa, consciente ou inconsciente. Isso aí é a base freudiana e é crucial que a gente possa entender isso
Por isso que os psicanalistas ficavam ali sempre tentando entender tudo o que estava rolando, né? Todos os elementos são importantes para um psicanalista. O Ralph Grinson, aí já em 1967, né? Ele, na verdade, já diz algum outro aspecto. Ele fala assim, o Freud formulou 3 pontos de vista, topográfico, econômico e dinâmico, mas na teoria dele seria possível identificar outros ainda. E aqui o Grinson inseriu outros pontos de vista. O ponto de vista genético, que diz respeito à gênese e o desenvolvimento dos processos psíquicos, ou seja, as fases sexuais, desenvolvimento da neurose, etc. Genético aqui é de gênese, tá? Não é da genética orgânica. Outro ponto de vista seria o estrutural, que é o isso, o eu e supereu, id, ego e superego, ou seja, já não é mais o ponto de vista topográfico do consciente, pré-consciente e inconsciente, mas o ponto de vista das estruturas mentais. E o ponto de vista adaptativo, que diz respeito à adaptação do indivíduo ao ambiente em que ele vive. Isso aqui faz parte da psicanálise clássica que o Ralph Grinson propôs. Isso não aparece, por exemplo, no Lacan. Então aí a gente já vê um caminho aqui e ao longo do texto eu vou mostrando essas divergências que foram se produzindo, ok? O Jacques Derrida e Elisabeth Roudinesco eu apresentei lá no episódio 15 do Psicanálise Paralela, o Grinson eu apresentei no episódio 29, né? Eles fazem um debate que é muito interessante. A Roudinesco diz assim, o Freud tentava evitar ficar preso na filosofia da sua época. Então ele criou uma metapsicologia para poder sair da psicologia acadêmica e meio filosófica da sua época. Como ele não conseguiu ingressar no campus das ciências da natureza, mas o Freud queria muito, eu discuti isso, eu vou voltar aqui na última parte desse material, né, provavelmente no episódio 43. Como ele não conseguiu inscrever a psicanálise no campo das ciências da natureza, ele fez então um modelo especulativo que inscreveu a psicanálise no cruzamento da ciência da natureza com a reflexão especulativa. Então não é nenhuma coisa nem outra, é uma tentativa de articular os dois campos. Então ele traduziu a sua metafísica em uma metapsicologia, ou seja, não ficaria só preso nas especulações, teria uma base fisiológica, uma base orgânica, uma base experimental, uma base no campo das ciências da natureza, né? Essa foi a tentativa do Freud. E o Derrida ele fala de uma outra maneira, ele já fala assim, eu acho que foi importante a conceituação freudiana, foi importante para separar e romper com a psicologia filosófica daquele momento, já não é mais a psicologia de hoje, mas eu acho também, ele diz que os conceitos, né, de isso, eu, supereu, eu ideal, ideal do eu, processo secundário, processo primário do pensamento, o funcionamento psíquico que o Freud propôs, a sua topografia, as suas estruturas, já não são exatamente aquilo que vão continuar existindo. Ele fala as grandes máquinas freudianas, elas, inclusive o termo do inconsciente, o conceito de inconsciente, elas são armas provisórias, utensílios retóricos importantes, mas atualmente já nem se utiliza tanto dessa maneira. Outras máquinas seriam importantes de serem construídas, etc. O Derrida já tem uma posição distinta da Roudinesco. E ele fala assim, avisada, e eu vou até ler porque eu acho muito valioso o que ele diz aqui, ele diz assim, mas avisada em si, digo efetivamente avisada da revolução psicanalítica, é a única a não descansar, a não se refugiar, em princípio, no que chamo um álibi teológico ou humanista. Eis porque ela parece aterradora, terrivelmente cruel, impiedosa. Mesmo para os psicanalistas, mesmo para aqueles que, dos dois lados do divã, fingem mais ou menos se fiarem na psicanálise. Todas as filosofias metafísicas, teologias, ciências do homem acabam por recorrer, no desdobramento de seu pensamento ou de seu saber, a um tal álibi. Entre os gestos que me convenceram, seduziram, na verdade, a essa indispensável audácia do pensamento, o que hesito a chamar de sua coragem. Isso consiste aqui em escrever, inscrever, assinar, em nome de um saber sem álibi e, portanto, o mais positivo, ficções teóricas. E aqui é interessante o que ele está falando sobre a questão do álibi. Eu fui procurar um pouco para estudar, eu acho que o Jacques Derrida é um autor muito interessante para pensar o campo da psicanálise. E ele fala da questão do álibi teológico ou humanista, é aquele de colocar um álibi que possa evitar tocar em determinados assuntos, como, por exemplo, a agressividade, a destruição, a pulsão de morte, ou seja, aquele elemento psíquico, elemento humano que diz respeito à destruição das coisas. E aí, nesse sentido, ele fala que a psicanálise
seja na análise, seja na formação do analista, seja em seu campo, em qualquer espaço, ela não evita falar da crueldade, da agressividade, da destruição. Ela não passa por cima disso. Ela coloca ali, seja do ponto de vista de trabalhar a agressividade, o ódio, a destrutividade do paciente, seja o analista falando disso em sua própria análise e trabalhando isso para que isso não se transforme num problema, mas para que ele possa cuidar, transformar essa agressividade. Então, esse talvez seja um dos pontos mais interessantes assim, que eu vi nessa discussão do Jacques Derrida com Elisabeth Roudinesco lá no episódio 15. Então aí, algumas apresentações para a gente pensar o funcionamento psíquico na proposta freudiana e agora como que esse funcionamento psíquico se desdobra na teoria do método, na teoria da técnica, né? Ou no procedimento terapêutico, né? Que é agora que eu vou falar. Então, todos os elementos agora da letra B do material até o final dessa parte, da parte 2, é a gente pensar o método, seja do ponto de vista da proposta freudiana, seja como outros autores se apropriaram e foram falando, apresentando de outras formas. Então, tudo que eu fui encontrando no Psicanálise Paralela e em alguns autores em específico, que para mim são muito valiosos para a gente pensar, eu trouxe. Obviamente tem muita coisa e no futuro, nos outros episódios, eu vou procurando e vou trazendo para a gente poder pensar, ok? O primeiro ponto que eu coloquei aqui é a associação livre, que é a base, né? A gente vê o Freud relatando isso lá no material, né? Ele fala convidar o paciente a se pôr no lugar de um auto-observador, atento e desapaixonado, a ler a superfície da sua consciência, obrigando a completa sinceridade e não omissão de nenhum pensamento que lhe ocorra. Falar tudo, mesmo que seja desagradável, que julgue absurdo, pareça insignificante, não tenha relação com o que ele busca. Aí a gente tem a regra fundamental da liberdade de falar tudo, inclusive da crueldade, da agressividade, das vergonhas, dos ódios que a pessoa carrega consigo e que faz parte, ela vai ser acolhida na medida em que ela fala sobre isso. Eu achei outros autores também falando, mas aqui em especial eu trouxe o Ralph Grinson, que é o episódio 29 do Psicanálise Paralela. Ele diz assim: o procedimento que a psicanálise exige que o paciente use para facilitar a comunicação de derivativos, derivados enquanto formações do inconsciente, elementos que surgem a partir do inconsciente, é a associação livre, que é o método fundamental da psicanálise. A regra básica. Aqui, para cada um dos elementos da sua vida, os sonhos, os sintomas, os lapsos, na atuação, as cenas que ele vivencia, sem ter uma noção clara, consciente do motivo pelo qual ele agiu, é pedido para que ele faça as associações, para que ele fale o que vier na cabeça a respeito disso, para que ele não organize o texto, para que ele não fale de uma maneira estruturada, racionalizada do que ele acha que é bom. Não, para que ele fale tudo, inclusive o mal. E ele diz: pede-se ao paciente que, com o máximo da sua capacidade, tente deixar as coisas aparecerem e dizê-las sem ligar para a lógica ou para a ordem. Ele deve relatar mesmo aquelas que pareçam triviais, vergonhosas, indelicadas. Deixando as coisas vir à mente, há uma regressão a serviço do eu, do ego, e dos derivativos do ego inconsciente, do id e do superego. Aí usando as estruturas freudianas, para que venha à superfície. Então a regressão não é uma regressão daquelas terapias de regressão, tem nada a ver com isso. Regressão é uma regressão na mente, para sair do pensamento consciente e entrar no funcionamento mais associativo, mais fantasioso que a gente carrega. Ele fala: o paciente sai desse raciocínio severo do processo secundário, que é mais racional, em direção ao processo primário, que é o campo das fantasias, dos impulsos, das agressividades, etc. É tarefa do analista analisar esses derivativos. Então veja aí, muito próximo do que o Freud está trazendo aqui, só que o Grinson já está falando das estruturas mentais, né? Perceba aí uma diferença, e aí tem uma diferença de 40 anos mais ou menos entre um texto e outro. A gente entra então na segunda parte do método, que é a interpretação, que é o ato, o agir, o fazer do analista, o principal deles. E aí o Freud vai falando ao longo do texto, ele fala de várias interpretações possíveis, vários tipos de possibilidades de como encaminhar a interpretação, ou vários fenômenos. Ele fala: o comportamento mais adequado para o médico, que ele falava com médicos à época, é entregar-se, da mesma forma que o paciente se deixa levar, entregar-se a uma atenção uniformemente flutuante, ou seja, uma atenção que caminha junto com o que o paciente está falando. A sua própria atividade mental inconsciente, evitar ao máximo a reflexão
consciente e a formação de expectativas em relação ao que o paciente pode dizer. Não fixar nada em específico para poder apreender, capturar o inconsciente do paciente com o seu próprio. Na medida em que vai caminhando pela superfície dos pensamentos associativos do paciente, alguma coisa ali vai se organizando. Ele diz, é possível aí que com o tempo os pensamentos espontâneos do paciente caminhem, aludam, tateiem um determinado tema. Esse tema é importante para que o analista possa dar um passo, como se fosse uma adivinhação, e colocar ali, olha, você está falando disso, nesses elementos que você está trazendo. Do que se trata? E aí o trabalho vai seguindo. Esse trabalho de interpretação não pode ser formulado em regras estritas, tipo um manual, esse é o jeito certo, faça assim, e dependem muito aí de um amplo espaço para o tato e para a habilidade do médico, escutando o paciente. O Freud conversando com os médicos da sua época, ele estava falando com eles. Ou seja, a psicanálise desde Freud não é uma prática manualizada, do tipo, é esse jeito, depois esse procedimento, assim, não, você tem os grandes elementos do trabalho. E aí, na medida do tato, da escuta, da experiência, o analista vai trabalhando junto com o seu paciente. E ele vai dizendo o que é interpretável na análise. Ele fala de alguns pontos e aí, a partir disso eu vou também mostrando outras falas que a gente tem para somar. Primeiramente, a interpretação dos sintomas. Ele diz, os sintomas são um substituto de atos psíquicos, que não se realizaram. Depois eu vou falar da concepção de sintoma e tudo mais na parte 4 do material, tá bom? Por enquanto eu estou focando na interpretação. Ele diz, para apreender o material dos pensamentos espontâneos do paciente, isso apontaria o sentido oculto e o analista deveria analisar e adivinhar qual é esse sentido. Perceba aí um trabalho de descoberta, de adivinhação. O Fenichel, em 1945, 23 do Freud, 45, 22 anos depois, ele diz assim, quando se analisam os pensamentos latentes do ataque histérico, da conversão histérica, da mesma forma que se faz com os pensamentos latentes do sonho, olha aí a topografia, se vê que representam uma mistura de elementos dos acontecimentos esquecidos e também de histórias fantásticas, sonhadas, construídas pela pessoa, elaboradas a partir desses acontecimentos. Eles representam expressões deformadas do complexo de Édipo e dos derivados do complexo de Édipo, que a gente vai discutir na parte 4. Mas é esse mesmo ponto de analisar a partir dos pensamentos latentes que vem nas associações livres, para poder entender o que está ali se produzindo. Então perceba que não parece tão diferente do que o Freud disse aqui, Segundo tipo de fenômeno a ser interpretado, os atos falhos e as ações casuais. Freud diz assim, certos atos psíquicos frequentes das pessoas normais devem ser entendidos como sintomas neuróticos, ou seja, da mesma forma, tendo uma significação desconhecida para a pessoa. Olha aí o determinismo psíquico. A interpretação dos atos falhos tem um lugar importante como meio para desvelar o inconsciente, da mesma forma que a associação livre com os sintomas. Olha ele fazendo a relação de uma coisa com a outra. O próprio Freud, em 1901, isso aqui é no episódio 26, ou seja, 22 anos antes, ele explica o que são os atos falhos, Ele conceitua o ato falho, ele diz, para ser incluído na classe dos fenômenos assim explicáveis, como atos falhos, atos casuais, é preciso satisfazer 3 condições. Primeira condição, não pode exceder o limite da normalidade. Não pode ser algo que você nota claramente que é algo patológico, no sentido ali de um problema que vai se produzindo, Mas é algo normal, algo que surge, um esquecimento, uma troca, um estranhamento, etc. Segundo, deve ter o caráter de uma perturbação momentânea e temporária, no sentido de que surge e desaparece, e passou. E isso ajuda a entender que é um processo automático ali que se produziu, e a gente tem que entender, no caso da psicanálise do Freud, o que provocou ele psiquicamente. A terceira condição é que quando chegar ao ponto de perceber o ato falho, não devemos sentir nenhuma motivação para ele, mas explicá-lo como desatenção ou alguma casualidade. Nesse sentido, ele fala assim, a palavra erro pode ser a que ajuda a entender o que é. A gente tratar como se fosse um erro, uma casualidade, ele fala, não, há uma causalidade. Vamos entender qual é a causa. Fale livremente sobre isso. Por que será? O que será que você estava pensando? Que ao chegar na sessão, você hesitou aqui. Ao falar isso, você parou. Ao falar aquela palavra, você queria falar uma coisa e falou outra. Aí a pessoa fala, não, foi só um erro. Mas quando ela vai associando, ela vai tentando entender o que é aquilo. Ela vai se implicando com aquilo que ela própria produziu sem saber,
O outro fenômeno de interpretação são os sonhos também na análise. E aí o Freud diz, né, que os sonhos abriram acesso às profundezas do psiquismo, a psicanálise devolveu ao sonho a importância que eles tinham nos tempos antigos, no sentido de poder entender a relação do homem com os sonhos, ser humano com os sonhos, mas, diferentemente dos tempos antigos, a psicanálise transferiu o trabalho de interpretação para o próprio paciente, para que ele faça a interpretação associando livremente com cada elemento do sonho. Cada uma das coisas ele vai associando o que lhe vem à cabeça, vai contando e isso vai compondo um novo material de trabalho. Então, a partir daí é possível fazer as interpretações. O próprio Freud, até para inserir aqui, no caso Dora, que é um caso que ele está articulando histeria com interpretação dos sonhos, é esse o ponto, ele está articulando 3 situações, né? Conversão e histeria, conversão histérica, sonhos e interpretação e a teoria da sexualidade. Tudo isso ele está trabalhando no caso Dora. Ele fala, o sonho é um dos desvios por onde se pode fugir ao recalque, à repressão, à proibição dos pensamentos, um dos principais recursos como modo indireto de representação no psíquico, ou seja, o sonho é um dos elementos também cruciais aí. Os Schutz e Schutz já fazem uma crítica, um questionamento a isso, né? Eles dizem assim, o Freud na interpretação dos sonhos, ele trouxe ali, ele fez com base na análise dos próprios sonhos, não foi pesquisa empírica, né? Foi análise dos próprios sonhos. E ele percebeu a hostilidade que ele nutria pelo pai, a paixão que ele sentia pela mãe e os desejos sexuais pela irmã mais velha. A exploração tornou-se então base da sua teoria. E aí a crítica deles é assim, Freud usou sua própria experiência para construir sua teoria. Essa é a crítica, né? Não foi a partir de um conjunto de experimentos, não foi a partir como é que se diz assim, de um trabalho com um número grande de pessoas, etc. Foi os seus pacientes que eram poucos e com os próprios sonhos. Grande parte do sistema psicanalítico tem sido formulado pela análise dos próprios episódios neuróticos e das experiências infantis do Freud. E eles ainda fazem uma crítica dizendo assim, os temas dos sonhos que Freud relata, nos mais de 40 sonhos que ele traz, são conteúdos que dizem respeito à sua ambição, não à questão sexual ou aos desejos sexuais infantis. E isso é importante para a gente entender como crítica, tem que pensar que o Freud estava de fato fazendo a diferença entre o que é lembrado ao acordar e o que é analisado em termos do conteúdo latente, então, do ponto de vista do conteúdo patente, do que a gente sonha em geral, então as nossas ambições, as nossas brigas, a possibilidade de algo do futuro, um ensaio para o futuro, uma vontade realizada, mas do ponto de vista latente, teriam aí o que o Freud está chamando de conteúdo sexual, os desejos sexuais infantis, etc. E aí é um ponto que você está vendo que há críticas a ele. Eu vou voltar isso aqui na parte 3 da minha apresentação, provavelmente já no próximo episódio, que é quando a gente vai ver mais críticas e mais questionamentos à questão do desenvolvimento psicossexual, tá bom? Um outro ponto, ainda na parte da interpretação, ele fala no texto dos 2 verbetes, é o simbolismo. Ele traz lá no finalzinho da parte da interpretação, dizendo assim, que certos objetos, atividades e relações são representados nos sonhos por símbolos que o sonhador não sabe associar, porque não diz respeito à sua história, não diz respeito à sua ontogênese, à história do indivíduo. Esses símbolos dizem respeito à história da espécie, à história da espécie humana e, portanto, diz respeito a aspectos hereditários. Aqui é um ponto de muitas questões, muitas críticas ao Freud, o próprio Lacan tem muitas críticas a isso, depois eu vou trazendo em outros momentos, e foi uma das partes mais criticadas da psicanálise, porque a associação livre é incrível, né? A proposta de escutar as próprias lembranças e associações do paciente. E aqui ele diz que existem coisas que são hereditárias, e aí você quebra um pouco o tipo de interpretação, né? A interpretação simbólica do símbolo e a interpretação com base na associação livre. Mas ele, lá no livro da interpretação dos sonhos, fala desses símbolos, desses sonhos típicos. Ele diz ali que existem vários, está no capítulo 6 da interpretação dos sonhos, no item E, ou E. Aí ele fala, né, sonho obviamente, vamos partir das associações do paciente até chegar num certo ponto, mas é possível catalogar um conjunto de sonhos típicos e de símbolos oníricos, que são, se sonhar com rei e rainha, são os pais, quartos, as entradas e as saídas é a mulher e os órgãos, orifícios do corpo, sonhar com arma pontiaguda, com um tronco de árvore, isso tem a ver com o órgão genital masculino, tudo interpretado em função do sexo, ou da sexualidade, para falar assim, né? Armários, caixas, carro, fornos,
tudo diz respeito ao útero, escada, subir escada, relação sexual. Então, aqui eu entendo que os sonhos típicos já são os psicanalistas esquecendo um pouco das associações livres dos pacientes e pegando a própria teoria da sexualidade e interpretando selvagemente. Mas aí a gente vai vendo esse ponto e as críticas disso para o futuro, né? Deixa aí como ponto. Outras 3 apresentações interessantes também para a gente pensar a questão da interpretação foram falados pelo Lacan, só para dar uma menção. Ele fala da interpretação da transferência. Lá no episódio 28 ele diz assim, olha, interpretar a transferência é preencher o vazio do ponto morto que a transferência produz, porque a transferência é uma experiência dialética. Eu vou falar disso no próximo ponto. A transferência é uma experiência dialética no processo da análise. Quando o analista se equivoca, erra, traz algo, produz um ponto morto e a transferência comparece como resistência no tratamento. Interpretar não é elucidar, não é explicar, é colocar algo ali que sirva para mobilizar o processo novamente. E aí, interpretar no Lacan é completamente diferente do que seria interpretar no Freud ou no Ralph Grinson, que a gente fala agora. Interpretar nesses outros autores é explicar, elucidar, traduzir o inconsciente para a consciência. No Lacan é bem diferente, e aqui é importante para a gente ver como há uma diferença radical entre esses autores. Mas a gente vê autores próximos, por exemplo, Ralph Grinson, no episódio 29, estava em 67, 40 e poucos anos depois, ele fala assim, analisar é uma expressão compacta que abrange aquelas técnicas que aumentam a compreensão interna, o insight. 4 procedimentos são importantes aí. Primeiramente, confrontação, ou seja, fazer o paciente acessar o fenômeno que ele está evitando, e nesse sentido confrontá-lo a trabalhar esse fenômeno, esse processo. Aí a questão da crueldade, né? Sem álibi, né? Não dá para fugir. Esclarecimento, que é colocar um foco nesse fenômeno para que o paciente possa falar mais dele. Isso não tem descrito no Freud, nenhum desses, só os últimos 2. Ou seja, confrontar e esclarecer já é uma alteração que o Grinson foi inserindo e os autores da chamada psicanálise clássica. Um outro, a interpretação, que é tornar consciente um fenômeno inconsciente, traduzir ali o seu significado, sua história, sua fonte, a sua forma como se produziu, a causa dele, então devolver, falar disso para o paciente. E a elaboração, que é algo que vai se produzindo no paciente em termos de compreensão interna, para que ele consiga abranger as suas resistências que são investigadas juntamente com a compreensão que o analista está dando na interpretação. Então perceba que é muito mais no sentido da compreensão interna. A diferença é que o Grinson ele foi destrinchando ainda mais quais seriam os elementos da intervenção, né? Diferentemente do Freud. O Biermann, que eu apresentei no episódio 38, né, o ensaio estilo em psicanálise, ele já fala da interpretação a partir de uma outra vertente, misturando o Lacan com o Freud. O Biermann aqui trouxe muito disso, né? É um dos autores que gosto muito da leitura dele, mas nesse texto está bem misturando mesmo Freud com Lacan, o que é muito complexo, né? Muito complicado, eu diria. Ele diz assim, a psicanálise se apresenta como uma modalidade de terapêutica do psíquico, fundada na verdade do sujeito, uma expressão lacaniana. Freud não trabalha com essa noção, não dessa forma. Porque verdade e sujeito são 2 conceitos muito importantes da obra do Lacan, que não existem na obra do Freud dessas maneiras. Mas fundada na verdade do sujeito e na prática da interpretação, que tem uma de suas finalidades, preencher as lacunas da memória do paciente. Então, percebe que ele fala preencher as lacunas da memória, que é bem freudiano, com a verdade do sujeito, que é bem lacaniano. Então, 2 formas bem distintas aí de pensar e tá misturando uma na outra, não sei de que maneira isso ajuda. Mas aí, a interpretação é muito importante. Eu não vou falar tanto da interpretação no Lacan, porque eu não apresentei ainda no Psicanálise Paralela, a gente tem um bom percurso ainda para fazer, mas a gente vai vendo que os autores no Freud, o Fenichel, o Grinson, de certa forma se aproximam, embora o Grinson já traga mais diferenças e refinamentos do que seria a técnica em relação ao que o Freud apresenta. Um outro elemento importante do método terapêutico da psicanálise é a transferência. A transferência, o Freud diz assim nos 2 verbetes, é uma relação afetiva especial do paciente com o médico que ultrapassa a medida racional, variando aí entre uma terna devoção e uma dura hostilidade, ou seja, essa variação muito excedente do ponto de vista emocional.
e retira suas peculiaridades de atitudes amorosas antigas do paciente, portanto, do protótipo familiar que ele teve, né? O contato com o pai, com a mãe, com os irmãos, isso vai comparecendo também no contexto da análise. Tem tanto uma forma positiva quanto negativa, e ambas se colocam a serviço da resistência, porque quando elas surgem na análise, o paciente deixa de associar, ou seja, é uma resistência à associação livre. O paciente para de associar e começa a falar do analista, começa a falar do consultório, começa a falar da sua raiva pelo analista. Então, ele começa a associar não mais sobre si mesmo ou si mesma, e sim sobre a relação com o analista. Ou seja, alguma coisa ali foi desvirtuada. E isso, a princípio, é uma resistência, no caso da psicanálise freudiana, mas também pode servir como um grande aliado, né? O Freud diz assim, um auxiliar poderoso do tratamento, na medida em que o analista vai, na própria psicanálise freudiana, interpretar essa transferência, elucidá-la para o paciente poder trabalhar com isso. Vamos ver então o que os diferentes analistas e outros autores foram falando disso. Freud, no texto do caso Dora, episódio 23, ele falou assim, o que são as transferências? O primeiro momento que ele realmente está ali conceituando transferências no plural. Ele diz são reedições, reproduções das moções, das mobilizações e fantasias que despertam e se tornam conscientes com a característica própria delas de substituir uma pessoa anterior, portanto que faz parte da memória do paciente, para o médico, para o analista. Toda uma série de experiências psíquicas prévia é revivida num vínculo atual com a pessoa do médico. Ou seja, a atitude hostil, a atitude amorosa vai surgindo ali no contexto da análise e o analista vai prestando atenção nisso. O que está acontecendo que isso está se produzindo aqui? Será que ele parou de associar? Qual foi o elemento? O que fez com que ele desse uma pausa e começasse a entrar nesse processo agora? E isso vai sendo também analisado no tratamento. Então, em 1905, ele diz ainda nesse texto, né? Na psicanálise, despertam-se todas as moções, as mobilizações psíquicas do paciente e, mediante sua conscientização, olha aí, trazer para a consciência, o analista ajudar a conscientizar o paciente, elas são aproveitadas para fins de análise. Isso serve no próprio processo analítico. Embora possa servir de obstáculo à psicanálise, porque põe a dificuldade no tratamento, converte-se na mais poderosa aliada, bem parecido com o que ele está falando nos dois verbetes 18 anos depois. Olha aí. O Ferenczi, em 1912, 9 anos antes, 11 anos antes do material do Freud, dos dois verbetes, ele diz assim, no Sugestão e Psicanálise, no Psicanálise Paralela 6, ele fala, o analista obriga o paciente, olha aí a obrigação, a dizer tudo o que passa na cabeça, mesmo o que parece penoso ou ofensivo. Essa é a parte cruel do tratamento. Você tem que falar tudo. Vamos lá, se permita falar tudo. Deixe tudo sair, né? O que é um grande desafio. Os pacientes, por conta disso, vão despejando de uma vez toda a aversão e ironia também, né? Que dedicam às autoridades e reprimem desde a infância. E é inevitável que eles também coloquem o analista nesse lugar e comecem a falar disso sobre o analista. Mas o analista, que conhece seu ofício, não se defende, espera calmamente o paciente descobrir por si mesmo que essas acusações dizem respeito, na verdade, às suas próprias questões transferenciais. E essa agressividade que ele lança ao analista diz respeito, na verdade, ao que ele sente por outras pessoas na sua vida. E como ele não consegue colocar nos outros espaços, ou como ele tem dificuldade de lidar com isso, isso também comparece na análise e, na medida em que o analista ajuda-o a conhecer, a conscientizar-se disso, ele pode compreender e agir diferente. Então essa é a proposta desses autores. Olha o Lacan, em 1951, no Paralela 28, né? Olha como é que ele fala da transferência, que é completamente distinta aqui. Ele fala assim, a transferência, se pensarmos a psicanálise em termos de pura dialética, ou seja, a dialética de um processo de tese, antítese, síntese entre os dois ali, num certo confronto ali do trabalho com a linguagem, a transferência chamada negativa é uma operação do analista que a interpreta. Diz respeito ao analista. Ele fala, o que é essa transferência se não uma entidade relativa à contratransferência? Ou seja,
ela não é produzida porque o paciente parou de associar por estar resistindo. Ela é produzida porque o analista produziu algo por um mau caminho e isso mobilizou a transferência do paciente. Isso provocou a transferência. Ou seja, ele diz assim, até que ponto pensar que a transferência não tem a ver com a contra-transferência, que diz respeito ao analista, definida como a soma dos preconceitos, das paixões, dos embaraços e até da informação insuficiente do analista no momento do processo analítico. Ou seja, a resistência se produz no paciente ou é o analista que resiste ao seu ofício e, nesse sentido, a dialética do trabalho não se produz e o paciente produz uma transferência. Aí ele fala assim, a transferência não é nada real no sujeito senão o aparecimento, no momento de estagnação da dialética por conta do analista, por vários motivos, dos modos permanentes pelos quais ele constitui seus objetos, as relações objetais. Na hora que o analista vai se equivocando numa interpretação, num trabalho, ou se coloca demais, ou até de menos, ou não sabe algo, né? Não tem uma informação da vida do paciente e intervém, isso provoca o paciente algo e nesse sentido comparece às formas que o paciente tem para lidar com os outros, principalmente os objetos que ele tomou como importantes na sua vida, principalmente as relações familiares. Aí ele diz assim, ela não resulta da questão afetiva em si, ela resulta, na verdade, de um problema de estagnação dialético durante a análise. Então, olha como é que é diferente tanto os termos que o Lacan usa, quanto a forma como ele pensa a análise. Portanto, ele é a grande diferença em relação aos outros autores, embora entre um e o outro, né, dos outros autores, Fenichel, Grinson, Ferenczi, etc., tenham variações. Então, existem variações entre os autores dentro do grande campo da psicanálise, mas no material do Lacan existe uma outra psicanálise, não é nem variação mais, né? O Lacan então fala assim que ele entende que o momento transferencial ajuda o analista a se reorientar no processo. Olha aí. Só para você ter uma outra noção, a Sueli Zupac, lá no Psicanálise Paralela 37, no que eu fui falar um pouco do Lacan ali, ela menciona o Lacan e fala, olha, a transferência diz respeito ao ato da palavra. Bem diferente ali, se a gente for pensar dos outros autores. Cada vez que um homem fala a outro de forma autêntica, no sentido próprio do termo, se produz uma transferência simbólica, diferentemente da transferência imaginária. Então, transferência simbólica, transferência imaginária são termos novos para transferência amorosa ou positiva e transferência negativa? Em parte sim, em parte não, porque o Lacan está construindo e construiu uma nova teoria, tá bom? Deixo aqui para a gente pensar. Uma outra apresentação foi o Chaim Katz, lá no Psicanálise Paralela 35. Ele disse assim sobre a transferência. Inicialmente, a transferência poderia ser pensada como algo exterior ao analista, de fora. Mas o Freud, a partir do caso Dora, foi entendendo que a prática da psicanálise inclui o analista como alteridade no psiquismo do paciente. Nesse sentido, o analista passa a ser também uma produção do paciente. Parte dos seus elementos, das suas ideias, das suas questões, faz parte das suas lembranças. O analista passa a se constituir não como pessoa, mas como referência de articulação no psiquismo do paciente. Isso é a transferência que vai se produzindo, uma dimensão dela. A outra dimensão é quando ela produz-se no contexto conflituoso. Mas a dimensão aqui que ele está apontando é da transferência colocando o analista no próprio processo. E aí sim, é um pouco parecido com o que o Freud está colocando, na medida em que o Freud disse lá que a transferência é essa realização de uma relação especial no contexto ali da análise que faz com que uma pessoa anterior substitua o lugar do médico, o lugar do analista ali no contexto. Então, aí é bastante interessante, embora aqui o Katz está dizendo assim, o analista passa a fazer parte dos processos do paciente. E o Freud está dizendo que os processos do paciente são transferidos para o analista. Acho que aí talvez tenha uma diferença da onde vai para onde, né? Para a gente pensar. E o Birman, Joel Birman, lá no episódio 38, também falou, a transferência tem uma duplicidade aí para a gente pensar, que é o aspecto de, ao mesmo tempo, ela é revelação da verdade e resistência à revelação da verdade. Mas, de todo modo, o processo psicanalítico ele está imantado, ligado como um imã em sua estrutura ao eixo transferencial. Então, não existe psicanálise sem a gente considerar a transferência, que tem um lugar estratégico
na experiência analítica. Então esses autores, Katz e o Biermann, já vão trazendo uma leitura que traz também as interferências do campo lacaniano para pensar, ou seja, a estratégia, o termo, né, trazem aí a questão da verdade, a revelação da verdade, aí a gente já tem uma outra concepção, ok? Então, interpretação, transferência, e agora a gente continua um pouco mais, o Freud fala da análise das resistências. Ele diz assim: logo se verificou que a primeira tarefa do médico seria ajudar o paciente a alcançar o conhecimento e depois a superação das resistências do eu, por conta de resistir ao trabalho. Por conta das resistências, a transferência se produz, por exemplo. Então, na medida da associação, ele vai fazendo o trabalho, chega em determinado momento, começa a se defender de tocar em determinados assuntos, produz-se a resistência aí. A resistência vai se manifestando, seja nas suas defesas, seja com a própria transferência no processo analítico. Então ele fala que parte essencial do trabalho de cura reside na superação dessas resistências. O Grinson, no Psicanálise Paralela 29, também fala disso. Ele fala: a técnica psicanalítica visa diretamente ao ego, ao eu, porque só o ego tem acesso direto ao id, ao superego e ao mundo externo, ou seja, o analista conversa com o ego, cria uma relação com ele, um rapport. O objetivo é fazer com que o ego renuncie às suas defesas patogênicas ou encontre outras mais convenientes. Ou seja, perceba que o trabalho, então, a partir de um certo momento, o Freud deixa isso como menção da análise das resistências, e a psicanálise clássica, a ego psychology ou a psicologia, psicanálise do ego, vão dando muita ênfase à análise das resistências do ego, do eu. E o Lacan, desde 1953, no primeiro seminário, já deixa muito claro sua crítica à análise das resistências, mas ele está trazendo uma nova concepção, que é o campo simbólico articulado ao imaginário e ao real, ou seja, não faz a análise das resistências, faz um trabalho com a palavra, a estrutura da linguagem no contexto da análise, e formas muito distintas. Ele fala então do objetivo do tratamento. Perceba aí os elementos, quais são os objetivos do tratamento para a gente poder entender. Freud fala: o objetivo é, ao eliminar as resistências e averiguar as repressões que o paciente tem, produzir a mais ampla harmonização e fortalecimento do seu eu, do seu ego, poupar-lhe o dispêndio psíquico em conflitos internos, para não ficar ali no conflito, olha aí a noção do conflito, e obter o melhor que permita suas disposições e capacidades para que ele possa trabalhar e fruir e ter prazer na vida. A remoção dos sintomas é algo secundário, não é mais o objetivo especial e vem como consequência da análise das resistências, na medida em que aí tem um tanto de caminho, né? Primeiro, existe um conflito no psiquismo, esse conflito produz um sintoma. Ao fazer a associação livre e o trabalho de interpretação sobre o sintoma, isso vai esbarrar nas resistências do eu. As resistências do eu são uma forma de se defender para que não acesse, não lide com esses elementos que estão ali machucando, incomodando e que é muito difícil. Ou seja, o eu se protege porque ele não quer ficar sofrendo. A análise das resistências é uma forma de fazer com que o eu possa se preparar para lidar melhor com esses elementos, e aí ele passa a acessar os conflitos. Ao acessar os conflitos, ele pode dissolver esses conflitos, resolvê-los, harmonizá-los e, nesse sentido, se sentir melhor. Por isso que o sintoma, a redução do sintoma viria como um efeito secundário do trabalho de análise da resistência mediante, a fuga, a evitação dos conflitos. Ok? Então esse é o objetivo. Mas não é isso que ele disse antes, em 1905, no caso Dora. No caso Dora, como ele ainda estava construindo a psicanálise, 18 anos antes, o objetivo prático era eliminar todos os sintomas possíveis e substituí-los por pensamentos conscientes. Ou seja, havia dois objetivos, o prático, que é esse, e um teórico, que é preencher os danos, reparar os danos da memória, fazer com que o recalque, as repressões desapareçam na medida em que a pessoa vai conhecendo, reconhecendo. Era um objetivo que, embora fosse a psicanálise, lembra muito o próprio tempo da hipnose. Ele fala: os dois objetivos coincidem. A mesma coisa agora da análise da resistência com a redução do sintoma. Só que ele já não fala mais que é para resolver todos os sintomas ou diretamente no sintoma, mas as resistências. O Ferenczi, em 1912, 7 anos depois do caso Dora e 11 anos antes do Dois Verbetes, ele fala: aquilo que foi intensamente vivenciado e compreendido vai perdendo sua força, sua intensidade afetiva. Olha aí ele dando ênfase ao afeto. A compreensão completa é seguido por um escalonamento associativo da tensão afetiva, ou seja,
Ao compreender, olha aí a questão da compreensão, há um escalonamento do afeto e a pessoa vai ficando melhor, o afeto vai reduzindo, a tensão reduz, o conflito desaparece, etc. Nesse sentido, é possível pensar no luto de duas maneiras. Existe um luto patológico e um luto fisiológico. Em geral, o paciente vem com esse luto patológico, uma forma de sofrimento, de perda, que é doentio. Mas ao longo da análise, esse luto vai se tornando um luto fisiológico, que é um luto mais que diz respeito à própria experiência de perda. E por isso, a pessoa vai ficando melhor ao longo do processo analítico. O Freud, em 1940, no Psicanálise Paralela 1, ele também fala do objetivo da análise. Ele fala: o trabalho científico em psicologia tem como objetivo traduzir em processos conscientes os processos inconscientes, ou seja, fazer uma tradução para compreender os processos inconscientes e assim preencher as lacunas da percepção consciente. Esse objetivo de preencher as lacunas é porque a teoria do Freud é uma teoria da memória. Como funciona o psiquismo, como as coisas são esquecidas e por que esses esquecimentos contribuem para o sofrimento, que a pessoa esquece para não viver, para não vivenciar, para não experimentar. Então ela precisa acessar, a gente vai lidar com as dificuldades dela em acessar para que ela possa ficar melhor. Por isso que tudo isso está relacionado. O Grinson, em 61, 40 anos mais ou menos depois dos dois verbetes, ele diz: a terapia psicanalítica é uma terapia causal, ela visa desfazer as causas da neurose, por isso que é causal. Seu objetivo é solucionar os conflitos neuróticos. Perceba aí que ele está falando agora dos conflitos. O Freud também fala de conflito, mas o Grinson dá muita ênfase a isso. Muita ênfase. Incluindo a neurose infantil, que serve de base para o sofrimento do adulto. Solucionar o conflito neurótico consiste em que as parcelas do id, do ego e do supereu, que ficaram excluídas do amadurecimento, possam ser integradas à personalidade, que é a noção de harmonização e fortalecimento que o Freud diz. A diferença é que o Freud fala ali das repressões, ele fala do desejo, e o Grinson dá muito mais ênfase para o conflito, embora esteja muito próximo, né? O Freud fala dos conflitos internos também. Acho que é interessante entender como que, embora algumas coisas continuem parecidas, há algumas variações, né? Acho que o Grinson traz muito mais a questão do conflito que o Freud. O Schutz e Schutz falam muito mais do conflito do que o próprio Freud. O Freud fala do conflito, a gente viu ao longo do texto, mas esse conflito é para dar ênfase à questão sexual que está ali implicada. E o Grinson já não fala tanto dessa forma, né? O Birman, em 92, no Psicanálise Paralela 38, também fala dos objetivos. Ele diz: a experiência psicanalítica é a tentativa de elucidar um enigma, pois o ser do sujeito se apresenta de forma cifrada e precisa ser decifrado. Não se trata de fazer uma elucidação racional nem um convencimento moral, pois é a identidade do sujeito e as fontes de sua certeza que estão em causa. Aqui a gente vai falar assim: cara, isso não está nos outros autores. Onde isso está? Isso é uma mistura da teoria lacaniana do sujeito, da verdade, do enigma, da cifra e da decifração, com a teoria freudiana, que tem ali a questão do preenchimento da memória, do conflito psíquico, do conflito entre o eu e o isso, que o Birman nem falou disso, entende? Então, no campo lacaniano, o conflito não existe, mas eu vou falar melhor disso depois. É uma outra questão, é o ser do sujeito, a questão a questão da verdade, a questão de uma elucidação que não é racional, diferentemente dos outros autores. É, na verdade, uma intervenção sobre o significante e assim por diante. Deixo aí como brecha para mostrar diferenças. E o Jonathan Shedler também falou dos objetivos da psicanálise enquanto psicoterapia psicodinâmica, muito mais psicológica que metapsicológica. Lá no Psicanálise Paralela 19, ele disse: o objetivo da psicoterapia psicodinâmica é tanto aliviar o sintoma, e aí parecido com os outros autores, ou retirá-lo, mas também promover a presença positiva de capacidades e recursos psicológicos. Em certa medida, é parecido com a questão de fortalecer e harmonizar o eu, só que no Freud, no Fenichel, no Grinson, no Ferenczi, existe um conflito entre o eu e o isso, a presença do supereu, o superego, o eu inconsciente. Aqui no Shedler não tem mais, não tem as estruturas psíquicas. Existe um conflito psíquico e pronto. Não importa quem está produzindo esse conflito, percebe? Então, alguma diferença foi se produzindo ao longo dos anos, tanto do ponto de vista da psicanálise freudiana para a clássica, né, até chegar ali nos anos 70, 80, né, o Grinson está em 67, mas o livro dele que eu encontrei é de 81, ou seja, é uma nova edição, então isso se perdurou. Então tem variações sim, mais ênfase no conflito,
uma fala maior sobre a relação das estruturas psíquicas, esses 3 pontos de vista novos, né, adaptativo, genético e estrutural. No Lacan é uma outra teoria, vai falar do sujeito, a verdade, a estrutura da linguagem, a transferência simbólica, imaginária, etc. No Jonathan Shedler, a gente já vê muito mais uma psicologia, uma psicoterapia psicológica, psicodinâmica. Então a questão que importa é muito mais o aspecto psicodinâmico do que de fato a estrutura, o funcionamento psíquico freudiano, tá ok? Então isso é importante, isso vai ajudando a gente a entender como a psicanálise foi se variando por aí, né? Uma advertência técnica que o Freud coloca, lá nos 2 verbetes: desaconselhável empreender tratamentos psicanalíticos sem um treino rigoroso, e aí um médico confiando só no curso de medicina não vai fazer algo melhor do que um leigo. O Freud aqui estava falando sobre a importância da análise pessoal, dos estudos, etc. Tá? Da análise dos próprios sonhos, dos próprios atos falhos, dos xistes. Né? Em termos de indicações e de contraindicações, nas indicações o que a gente tem? Freud disse assim: o âmbito de trabalho da psicanálise diz respeito às neuroses de transferência, 2, a histeria e a neurose obsessiva. Eu falei disso lá, definindo melhor as histerias e neurose obsessiva nos episódios anteriores, mas eu falarei também no próximo episódio sobre a parte da compreensão, né, dos padecimentos psicopatológicos. A psicanálise contribuiu muito para revelar a estrutura interna e os mecanismos desses 2 padecimentos, e também pode contribuir para as fobias, inibições, deformações do caráter, perversões sexuais e dificuldades da vida amorosa, assim como para ajudar a lidar com certas enfermidades orgânicas, vulgares, cotidianas, que tem algum fator psíquico ali importante, né? Acaba que vai se misturando com isso, que é o ganho secundário da doença. Então, o Freud falou lá dessas indicações. Vamos ver o que ele próprio e outros autores falaram em outros materiais. Ele, em 1932, lá no Psicanálise Paralela 8, disse assim que a psicanálise continua sendo aplicável às neuroses de transferência, a histeria e a obsessão, e ele também incluiu a fobia como neurose de transferência, ou seja, formas em que a transferência se produz no contexto analítico. Também é possível trabalhar as anormalidades de caráter que se desenvolvem em algumas doenças. E aí nós temos as indicações que o Freud apresentou. O Fenichel, em 45, disse assim que a psicanálise funciona muito bem para conversões histéricas, para histeria, porque ela tem um bom suporte ali. Nesse sentido, os pacientes histéricos podem ter a possibilidade de fazer uma mudança no que diz respeito à transferência e sua sintomatologia, e isso aponta para um progresso do trabalho analítico. O Grinson, ele foi para um outro campo, e ali já no campo psicanalítico já foi aparecendo uma outra questão, que é um critério para ver se a pessoa poderia usufruir da psicanálise, ter um bom acesso ao tratamento, se envolver com o tratamento. No Freud isso já existe. Ele vai chamando isso de um tratamento de ensaio, ou seja, o começo da análise é um período para preparar, para ver se a pessoa tem condição, se ela consegue fazer a análise, se ela está disposta a isso, se é interessante para ela, etc. Mas isso foi ganhando um nome na psicanálise clássica que foi chamado de critério de analisabilidade, ou seja, ter um critério para saber se a pessoa é passível de passar pelo procedimento psicanalítico. E ele fala, nesse sentido, as entrevistas preliminares e o problema da analisabilidade permite entender que a terapia psicanalítica é bem indicada para histeria de angústia, que tem um sofrimento de angústia muito grande, histeria de conversão, como no caso Dora, neurose obsessiva e compulsiva, que depois vai virando toque, depressões neuróticas e muitas das neuroses de caráter, assim como as doenças psicossomáticas, que estão ali na relação, né, do orgânico com o psíquico. Então aí o campo das indicações, tá? Isso da proposta da psicanálise freudiana e da psicanálise clássica, tá bom? Então a gente vê que os psicanalistas entendiam até um certo momento, não sei como é que fica depois, eu quero estudar isso melhor, quero pensar nisso melhor, que a psicanálise tinha suas limitações, ela é indicada para alguns casos, não para qualquer tipo de padecimento, ok? E eles falam também das contradições. O Freud, nos 2 verbetes, diz assim: a psicanálise requer certa plasticidade psíquica para poder associar, para poder pensar. Então pessoas que têm uma idade avançada não vão tirar bom proveito da psicanálise, considerando as pessoas idosas daquele tempo, né, diferentemente das de hoje. Ela tem uma demora e intensa ocupação, e nesse sentido, pessoas ou indivíduos sem valor, ele fala desse jeito que é uma expressão horrorosa, né? Indivíduos sem valor seria antieconômico fazer a análise com eles, o que é questionável. Eu acho que o campo lacaniano trouxe isso de outra maneira, tentando entender a relação da pessoa com o dinheiro. O Freud não tem isso
né? Tem isso na análise, mas não na combinação dos valores, né? Pelo menos é o que parece, posso estar equivocado. O Fenichel também em 45, no Psicanálise Paralela 27, ele disse: os obstáculos para o tratamento, ele apontou, não foram nem as características das pessoas, mas as condições da situação. Se a pessoa está buscando uma ajuda imediata, que vai precisar ali lidar com um complicado aparato do tratamento psicanalítico, que é longo, que tem tempo, não faz sentido oferecer a psicanálise para essa pessoa. Ela está com pressa, ela quer imediatamente. Ela entende que o sofrimento dela tem que ser curado ali, na hora. E a gente sabe que o sofrimento ele precisa de um tempo para ser trabalhado, para ser curado, né? Bastaria, em outros casos, o emprego de ações, né, de intervenções mais específicas, sensíveis a essa situação. Tem alguns casos raros em que a histeria, aí já é um caso específico, em que a histeria parece ser a melhor solução para o que a pessoa vive, porque se não fosse a histeria e o seu sofrimento, ela ia estar acessando algo muito pior do que ela já está vivendo na sua vida. Olha a questão que ele traz, né? Então, é um ponto importante considerar esses aspectos para o tratamento. E o Grinson, a partir do mesmo critério de analisabilidade, ele diz, considerando isso, a psicanálise seria contraindicada para a esquizofrenia e para a psicose maníaco-depressivo, que a gente chama de transtorno bipolar, por conta da dificuldade de trabalhar na psicanálise freudiana e clássica. Então, essas psicanálises não teriam um bom trabalho com esses padecimentos. Além disso, os distúrbios de caráter, como as neuroses de impulso, as perversões, aqui é contrário do Freud, porque o Freud falou que podia, vícios, delinquências e casos fronteiriços têm a analisabilidade questionada, né? Será que essas pessoas vão conseguir participar do tratamento? Elas vão conseguir regredir no pensamento, fazer as associações livres? Tudo isso vai virando questão importante para esses autores. Então temos aí as indicações e as contraindicações das psicanálises freudiana e clássica. Ok? Do Lacan não trouxe aqui, porque de fato eu não apresentei nenhum texto do Lacan, eu vou deixar isso para outros momentos, ok? A relação com a psiquiatria é um outro material importante aqui para a gente ver, porque o Freud fala disso no material, ele diz assim, a psicanálise não se contrapõe à psiquiatria, ela fornece um indispensável alicerce para remediar suas limitações atuais daquele momento. E o Freud disse que tinha uma esperança de que no futuro a psiquiatria se tornaria uma psiquiatria científica, para a qual a psicanálise teria servido de introdução. E de fato foi o que aconteceu. A psiquiatria passou um período pela psicanálise e depois caminhou por uma outra via. E aí eu tenho dois autores aqui, três na verdade, para a gente pensar sobre isso, que eu acho que é bem importante, que um é o Schutz e Schutz, né? E eles falam assim, tem aumentado a busca por prescrições medicamentosas de remédios psicoativos, psiquiátricos, né? Antidepressivos, antipsicóticos, buscando aí atendimentos em uma única consulta, ao invés de realizar meses de sessões de terapia. Isso tem feito aumentar drasticamente o número de prescrições de antidepressivos e antipsicóticos nos últimos 25 anos. A atualização é de 2019, ou seja, desde os anos 90, 80, o número de pessoas que estão sendo medicadas com antipsicóticos e antidepressivos é absurdo. E hoje é imenso, né? Inclusive o Brasil é um dos países em que mais tem uso e abuso de medicamentos psiquiátricos. Não estou fazendo uma apologia a parar de usar. Eu estou falando do excesso. Tá bom? Ele fala, o desenvolvimento de programas medicamentosos tem feito psiquiatras e psicólogos clínicos se afastarem das escolas de pensamento psicológicas e se voltarem para as escolas de pensamento somática. Ou seja, ao invés de pensar no determinismo psíquico, a psiquiatria está voltando para o determinismo somático da época anterior de Freud. Ou seja, Freud fez uma crítica ao determinismo somático, propôs o determinismo psíquico, a psicanálise participou do campo da psiquiatria por algumas décadas e, posteriormente, a psiquiatria se associando, inclusive, à neurociência, né? Ela foi construindo aí, a partir da organização de um novo DSM, formas de pensar muito mais somáticas, e aí agora é o determinismo cerebral, químico cerebral, ou seja, o que está em questão é a busca de qual é o elemento lá hormonal e cerebral que está colocado em questão na produção do sintoma, do sofrimento, o que é questionável porque não se identifica uma relação de causa e efeito, se identifica geralmente uma correlação, ou seja, pessoas com depressão também têm uma redução do nível de determinados, acho que é serotonina agora se eu não me engano. Pessoas com transtornos psicóticos têm também uma redução, mas não é essa redução que produz o transtorno, entende? Essa redução também é consequência de outras causas, e aí as causas psíquicas desaparecem, as causas
biopsicossociais desaparecem, a relação com o contexto de vida desaparece, aparece só o determinismo químico cerebral, o que é um problema, e aí a esperança do Freud aconteceu, mas depois desapareceu, né? Enfim, um outro autor, na verdade são dois, foi o Duncker, o Christian Duncker e o Kyrillos Neto, que contaram um pouco dessa história da relação da psicanálise com a psiquiatria e falaram que nos 20 anos que separam o DSM-3 e o 4, ali dos anos 80 aos anos de 2010 mais ou menos, rompeu-se na psiquiatria a tradição que ela tinha de lidar com o sofrimento, a alienação, né, a loucura e a patologia mental, acompanhado de uma fundamentação filosófica crítica. Ou seja, a psiquiatria foi mudando de uma reflexão crítica filosófica, articulando com a psicanálise, a psiquiatria psicodinâmica, a antipsiquiatria até, a crítica, as reflexões filosóficas, para uma construção axiológica e em termos de síndromes, né, sindrômica, descritivo fenomenológico, dos transtornos. A discussão de causa desapareceu, a etiologia, e fica só nos sintomas, né, identificar os sintomas, quais eles são, a partir disso indica o tratamento. E aí fica subentendido que a causa é aquilo que o medicamento vai resolver, percebe? Como parou de discutir sobre causa, o medicamento serve para ajudar a tal sintoma, o medicamento vai se tornando então aquilo que responde pela questão da causa, portanto uma causa cerebral. Esse é um ponto que está em questão. Então, e aí, como é que a gente faz para lidar com isso, né? Quais são as questões que a gente precisa dar sequência a partir desse ponto? E aqui eu chego nas últimas partezinhas desse material, já estou encerrando para a gente poder pensar, que são as mudanças técnicas. Eu já falei de objetivos diferentes, já falei da interpretação sendo levemente diferente de um para outro, embora a parte da transferência seja talvez mais diferente do ponto de vista do Lacan em relação aos outros, e a parte dos objetivos vai mudando um pouquinho de um autor para outro, mas aqui vamos ver então as mudanças técnicas, o que a gente foi vendo na psicanálise ao longo do tempo. O Freud fala assim: ali onde ela não pode oferecer ajuda nenhuma, apenas a compreensão teórica, espera-se que a psicanálise possa abrir uma futura influência mais direta sobre os distúrbios neuróticos. Só a experiência das policlínicas vai ajudar a pensar na possibilidade da psicanálise aplicada a amplas camadas da população e às inteligências mais fracas. Olha aí, mais uma vez um termo questionável, né? Puta merda. Inteligências mais fracas, né? E aí a gente vê o que era o Freud, né? O lado bom e o lado ruim também, as coisas interessantes e as coisas ruins que ele trazia. Ou as falas complicadas, porque existem muitas e a gente precisa pensar nelas. O próprio Freud, lá em 1932, no Psicanálise Paralela 8, ele fala já ali da diferença de 9 anos, do que foi acontecendo com a psicanálise. Ele fala assim: a psicanálise é a proposta mais eficiente, é o trabalho também mais laborioso e demorado, e não precisaria ser usado em casos leves, questão de indicação de tratamento, né? A ambição terapêutica de alguns adeptos da psicanálise estão fazendo essas pessoas terem mais esforços para mexer no tratamento. Por exemplo, aumentar a forma dele para atuar com todo tipo de doença neurótica, apesar das indicações e contraindicações. Comprimir o trabalho analítico em termos de tempo de trabalho, quantidade de sessões. Freud trabalhava com 5 sessões ou 6 sessões por semana. Isso é muito sessão, todo dia, menos domingo. Os psicanalistas posteriormente foram fazendo 4 a 5. Na época do Lacan era 3 a 5. Hoje a gente faz 1 a 2 sessões por semana. Então, o Freud está falando, não adianta encurtar o tratamento, seja em quantidade de sessões ou em tempo, né, em prolongamento. Isso não vai resolver, só vai deixar com que algumas coisas apareçam. Intensificar a transferência para poder trabalhar com a análise das resistências, ou seja, fazer intervenções que provoquem a transferência no paciente para que o analista possa analisar mais rapidamente. É uma técnica ativa, né? O próprio Ferenczi trabalhou com essa concepção, mas o Freud se incomoda com isso e fala, não, mas isso aí você está forçando algo que produz-se espontaneamente. Um outro ponto, juntar outras formas de influência no tratamento, misturar com outras técnicas, e aí isso vai deixando de ser psicanálise, vai virando outra coisa, né? Outra terapêutica. Ele fala assim, ele fica preocupado disso se produzir uma série de experiências sem limites junto com o paciente. Então, o Freud, ele tinha ali, de certa forma, nisso, uma tentativa de conter uma certa mudança da técnica. Obviamente, depois que ele morreu, né, quando ele estava nos anos 32, ele morreu em 39, né, em 32 ele já estava notando diferenças, então isso já estava acontecendo. Depois disso é muito maior e a gente vai ver agora.
O Grinson, lá em 67, Psicanálise Paralela 29, né? Ele fala de duas coisas interessantes. Ele diz que um psicanalista chamado Edgar Glover, eu até achei alguns materiais, tenho que procurar para ver se eu encontro de novo. Ele fez um questionário em 1938, Freud morreu em 39, na Sociedade Psicanalítica Inglesa, para saber quais eram as técnicas habituais que os psicanalistas estavam utilizando ali. E ele foi identificando um amontoado, inesperado, um aumento de divergências entre os membros e técnicas, e muita hesitação, muita timidez de poder conversar sobre isso, de colocar essas técnicas em divulgação. Ou seja, as pessoas foram fazendo mudanças ao bel prazer, a partir das suas próprias perspectivas, saindo então do eixo do campo psicanalítico. Uma outra psicanalista chamada Ellen Tartakoff tem um artigo que está na internet, eu achei, é um artigo que eu quero apresentar no Psicanálise Paralela ainda. Ela fez um estudo, provavelmente ali, foi em 1956. O Grinson está em 67, falando aqui, para saber como que a palavra psicanálise nos títulos de vários trabalhos e artigos estava sendo representada nesses trabalhos. E ela identificou que a palavra era usada para métodos terapêuticos muito diferentes, com postulados teóricos pessoais e específicos do próprio autor. Ou seja, as pessoas foram fazendo o que bem entendiam, o que bem queriam, chamando isso de psicanálise. Então percebam aí a Babel que a psicanálise foi se tornando. Já estava começando na época de Freud, em 67, isso já estava acontecendo. Lacan começou seu primeiro seminário em 53, ele estava criticando isso, ele queria fazer uma outra forma, trabalhar de outra maneira, para que a psicanálise não ficasse aí nessa Babel desse jeito, né? Ficasse de uma outra maneira. E aí é um ponto interessante para a gente pensar. O Grinson ainda cita os trabalhos da Melanie Klein, que era a psiquiatra inglesa, e do Franz Alexander. Ele diz: Melanie Klein e seus grupos, seus discípulos ali, eles não usavam mais o termo resistência, que é muito presente na obra do Freud e na obra da psicanálise clássica. Não criavam mais a ideia de uma aliança terapêutica com o paciente, com o ego racional, o eu racional do paciente, como o Grinson propõe. E as resistências que apareciam, porque são passíveis de identificar, eram interpretadas simbolicamente, no caso, interpretadas imediatamente, como impulsos instintuais presentes ali, relacionados às fantasias infantis. Ou seja, ao invés de trabalhar a análise das existências, ela já ia para a interpretação direta das existências. Não tinha associação livre, para dizer assim, né? Ele fala: as interpretações são fracas, são semelhantes de um paciente para os outros. Olha aí a crítica que ele estava fazendo a Melanie Klein. E ele também fala de Franz Alexander, que construiu o campo da psicossomática, né, a partir do próprio campo freudiano. E ele fala assim: o Alexander e os seus participantes, eles lidam com a resistência por meio de manipulações, ações para poder que o paciente evite lidar com as resistências, ajudar a evitá-las, não lidar com elas. Se, por exemplo, o tratamento vai se estendendo, evita continuar o tratamento para o paciente não ficar tão dependente do terapeuta ou do analista. Se o paciente fica falando sempre a mesma coisa nas sessões, para o tratamento, para que ele possa entender qual que é a sua situação, sugere ao paciente para poder vivenciar aquilo que ele fugiu do passado. Não há uma tentativa de fazer uma análise das existências para o paciente produzir uma compreensão interna, então a noção de compreensão vai desaparecendo. Então, no Franz Alexander não tem mais a questão da compreensão interna, na Melanie Klein também não aparece a interpretação no lugar, a interpretação a partir dos símbolos das fantasias sexuais, né? Sem fazer a associação livre, pelo que me parece, né? Ela já é mais direta nisso. Então, aí algumas diferenças importantes para a gente pensar. Schutz e Schutz, a partir de 69, mas principalmente imagino nos anos seguintes, eles já falam também de algumas questões em relação à psicanálise, de mudanças. Eles dizem: a terapia proposta por Freud é dispendiosa e longa, é muito trabalhosa, já foi suplantada por terapias curtas e mais baratas, sejam inclusive provenientes da própria psicanálise, né, como variações da psicanálise, ou como a partir das terapias cognitivas e terapias comportamentais, né, terapia comportamental de um lado, cognitivo-comportamental de outro. Além disso, tem-se realizado práticas de análise virtual conduzidas pela internet, que são medidas de redução de custos propostas pelos programas dirigidos de saúde. Então, perceba aí o Schutz e Schutz. Quando falaram da psiquiatria e agora falando das mudanças, eu fui pegando esses trechos, eles falam de mudanças que são em parte interessantes e em parte duvidosas. Por exemplo, o aumento do número de medicamentos é bom? O aumento das concepções do determinismo somático é bom? A redução dos tratamentos a um número muito pequeno de sessões por conta dos custos devido às demandas dos planos
e dos sistemas de saúde é necessariamente bom? Questões para a gente poder debater e questionar e refletir mais à frente, ok? E aí tem o Schedler também, a partir lá do Psicanálise Paralela 19, falando da psicoterapia psicodinâmica e quais são as mudanças técnicas ali. Ele diz, olha, não se trabalha mais com o conflito edipiano, com a inveja do pênis, a ansiedade de castração, a inveja do falo, né, no caso das meninas, que Freud fala disso, e ele vai chegando nessas discussões extremamente problemáticas, né? Enfim, o Lacan deu uma noção muito mais interessante para isso, muito mais valiosa até falar assim, né? Isso é interessante. Os pacientes não deitam mais no divã livremente e não ficam ali diante do silêncio do analista, tampouco fazem 4 ou 5 sessões por semana, por anos. E aí, nesse sentido, é uma mudança muito mais psicológica. A gente vai caracterizar agora como que ele propôs aí essa psicoterapia psicodinâmica. Mas ele fala assim, a psicanálise é diferente da TCC, que é o grande campo que briga, que rivaliza com a psicanálise, e um dia eu vou fazer um material só para discutir sobre isso, tá bom? A TCC ela foi fundada como pesquisa empírica, diferentemente da psicanálise. Lembra que a psicanálise foi como observação clínica e a TCC como pesquisa empírica? Eu volto nisso aqui na parte 5, na parte da psicanálise como disciplina científica. A TCC vai mostrando seus resultados contra a própria psicanálise, como uma abordagem que promete curas rápidas, mais eficazes, e isso foi chamando a atenção dos planos de saúde que querem pagar menos pelos cuidados em saúde. Ou seja, a TCC, aqui segundo o Schedler, ela vai se associando a uma demanda de mercado para que esteja oferecendo um tipo de tratamento mais curto, mais rápido, mais barato e, nesse sentido, também buscar que seja mais eficaz, que são as grandes questões aí para a gente poder discutir sobre os tratamentos nos serviços de saúde. Ele fala, a psicoterapia psicodinâmica é diferente. É mais curta que a psicanálise propriamente dita, freudiana. O foco do trabalho aponta para explorar os aspectos do eu que não estão totalmente conhecidos. E aí, nesse sentido, desapareceu o id e o superego, o conflito permanece, mas o foco é o eu, o self. Já não é mais o eu dividido, né? Um eu racional e um eu inconsciente, como é no caso do Ralph Grinson. Já não é mais a noção das estruturas mentais, como tem no Freud, como tem no Grinson, como ele fala, tá bom? Perceba aí essas diferenças. E ele cita 7 características importantes da psicoterapia psicodinâmica, que são o foco no afeto e na expressão da emoção, falar disso e produzir compreensões emocionais, afetivas, a exploração das tentativas de evitar pensamentos e sentimentos perturbadores, lidar com a resistência, mas já não é mais com esse termo, no sentido de esquecimento de sessão, atraso, evasão, mudança de assunto, foco em outros incidentes que são menos significativos, tudo isso vai sendo considerado. Isso sempre existiu na psicanálise, mas aqui ele não está falando mais como análise das resistências do eu, tá vendo? Ele está falando no sentido de explorar as tentativas de evitar as fugas, não nomeia-o aqui como resistência, identificar temas e padrões recorrentes que vão ali aparecendo, principalmente no que diz respeito aos pensamentos, aos sentimentos, às concepções de si, do outro, dos relacionamentos, etc. Discussão de experiências passadas com foco no desenvolvimento do indivíduo, ou seja, aquilo que foi aparecendo dos padrões recorrentes, as figuras de apego que teve no passado, como é que isso foi aparecendo no presente da vida desse indivíduo. Perceba que aqui, essa parte diz respeito à associação e o retorno ao complexo de Édipo. Mas ele não fala do complexo de Édipo, ele não trabalha mais com essa concepção do complexo de Édipo, né? Ele fala das relações de apego, ele fala das vivências no passado, etc. O foco nas relações interpessoais, tanto com o que diz respeito às relações de objeto, né, do interesse sexual, interesse amoroso, eu acho que não é nem interesse sexual, é interesse amoroso, as relações de apego, relações com os grupos, etc. Foco na relação terapêutica, e aí isso aponta para transferência e contra-transferência. O que das relações interpessoais comparece, só que percebe, já não é mais com a concepção metapsicológica freudiana, do conflito entre o eu e o isso, em meio ali à presença também do supereu, conflito entre tendências psíquicas que estão ali se produzindo, não há mais uma metapsicologia, entende? Já não é mais a transferência, a reprodução das moções infantis no contexto da análise. Não, é só o comparecimento das relações interpessoais também na relação com o analista. Então, percebe que é uma teoria, ou melhor, uma descrição psicológica do que foi a metapsicologia freudiana. Saiu a metapsicologia. E o 7º ponto é a exploração das fantasias, que é o que na teoria seria a associação livre,
o analista encorajar o paciente a falar livremente sobre o que se passa em sua mente, que vai comparecendo desejos, medos, fantasias, sonhos, etc., que é um material rico para o trabalho. Então, continua a noção da associação livre como exploração das fantasias. Então, a associação livre eu acho que é o elemento que se manteve o tempo todo, né, nos trabalhos. Só que ela vai sendo, a leitura, a compreensão dela vai modificando, principalmente da psicanálise freudiana e clássica para o Lacan e também para o Jonathan Shedler. Okay? Então, tem diferenças aí para a gente pensar. Eu não trouxe aqui nenhum material do Lacan, porque eu não apresentei a respeito disso, mas já estou dizendo para você que é muito diferente. Qualquer coisa, vai lá no Psicanálise Paralela 33, que é o Xadrez Psicanalítico 2. Ali eu estou só falando do Lacan, a partir da Sueli Suzupak. Eu acho que vale a pena para você ver a diferença, mas também eu vou falar disso ao longo do tempo. Então daqui para o futuro, os episódios vão trazer mais isso. Só um último ponto para a gente ir encerrando, 2 pontinhos na verdade, que aí é uma reflexão geral sobre o material do método terapêutico que aparece no Lévi-Strauss e no Lacan. O Lévi-Strauss, ele lá no episódio 4 do Psicanálise Paralela, compara o xamanista com o psicanalista, para dizer que o psicanalista ele é o profissional hoje que remete ao passado aquilo que foram essas práticas mágicas ali. E aí tem um ponto que ele fala da diferença entre os dois campos para dizer assim, o xamanista, pela magia, ele readapta o grupo a seus próprios problemas e ele usa o indivíduo para que isso aconteça, ou seja, o xamanista ele vai criando as cenas e revivendo processos grupais para elaborar aquilo que emocionalmente o indivíduo está vivendo. Então ele vai fazendo uma adaptação do grupo àquilo que está ali se produzindo. O psicanalista faz ao contrário. Ao invés de adaptar o grupo ao paciente, ele escuta o paciente e suas associações para criar soluções novas. Então ele adapta o paciente à sua própria realidade, para que alguma nova situação se produza, novas soluções se coloquem ali. Mas existe um problema e dificuldade que é o analista começar a usar o seu sistema teórico como um sistema simbólico de interpretação dos problemas, ao invés, na minha perspectiva, entendendo, de interpretar a partir das associações livres, ele usar a própria teoria sexual e o simbolismo sexual e ficar interpretando. O paciente está associando, o analista fala assim, isso aí é seu Édipo, isso é seu ódio pela sua mãe, ou seu amor pela sua mãe, isso é sua rivalidade com seu pai, você tem que passar pelo Édipo. Ou seja, ele não está intervindo a partir da fala livre do paciente, ele está intervindo a partir da própria teoria, não a teoria da técnica, mas a teoria do sujeito, que é o desenvolvimento psicossexual, a questão da sexualidade. Isso aqui foi muito importante para o Lacan fazer uma modificação muito valiosa na forma de trabalho, ou seja, voltar à questão heróica da psicanálise do trabalho com a fala. Tanto que a Sueli Suzupak, no episódio 33 que eu acabei de mencionar, ela faz uma menção ao Lacan, a única coisa que eu vou falar aqui para poder estar encerrando, dizendo assim, para elucidar os pressupostos da questão da técnica, Lacan afirmou o seguinte, sem os 3 registros de referência que ele está construindo, é impossível compreender sobre a técnica e a experiência freudianas. Os 3 registros são a base do funcionamento psíquico, o real, o simbólico e o imaginário. Então, o real, simbólico e imaginário são os 3 registros que o Lacan construiu para poder reler a psicanálise e construir uma nova psicanálise. É muito diferente da metapsicologia freudiana, já não é mais ponto de vista topográfico, dinâmico e econômico, já não é mais a relação entre o biológico e o psicológico, já não é mais a sexualidade enquanto um aspecto biológico, eu vou falar no próximo episódio. É entender o funcionamento do inconsciente do psiquismo, as articulações que ali se produzem a partir das relações entre o real, o simbólico e o imaginário. Então isso modificou completamente o encaminhamento que ele deu para a psicanálise, em termos da compreensão teórica, em termos da teoria da técnica, da intervenção e assim por diante, tá bom? Estou dizendo isso para a gente ver como que o campo psicanalítico virou uma Babel, né? A gente não pode negar isso, assim. Ele foi se abrindo e foi criando um conjunto de variações, porque cada autor foi dando as suas novas concepções, fossem pessoais ou não, para o campo. O Freud, enquanto estava vivo, tentava podar um pouco isso. O Jung, o Adler, que ele menciona. O próprio Ferenczi, o Freud teve conflito com o Ferenczi em determinados momentos. Mas quando o Freud já estava ali, nos anos 30, nos últimos 10 anos da sua vida, digamos assim, me parece,
a IPA já estava constituída, que é a Associação Psicanalítica Internacional, me parece que ele já não estava conseguindo mais controlar isso. E aí a psicanálise foi tendo suas variações, e isso foi acontecendo ao longo de muitos e muitos anos, né? Então, quando a gente fala a psicanálise, é muito complicado, porque o que é a psicanálise? É tudo isso? É tudo isso. Mas tudo isso não compõe um quadro único. E a gente precisa minimamente pensar essas questões para ver o que foi acontecendo ao longo do tempo, quais variações foram se produzindo, para ver quem foi tentando se aproximar da ciência, quem não se aproximou, quem se aproximou levando um certo debate ou outro, como a técnica foi mudando, como a teoria foi mudando, o que foi ficando e o que foi deixando para trás. Eu acho que tudo isso é muito importante, muito interessante para a gente pensar, tá bom? Eu vou parar aqui nessa parte, continuo então no episódio 42 do Psicanálise Paralela, as partes 3 e 4, se assim for possível. Eu vou primeiro fazer um ensaio para ver. Se eu ver que no ensaio está muito grande, eu paro e aí eu faço só uma parte ou outra, eu vou vendo como é que eu faço, tá bom? Mas a minha pretensão é apresentar a parte 3 e 4 no próximo episódio e a parte 5 agora no episódio 43. E aí encerra esse grande grupo aí de releitura, de repensar os 2 verbetes de enciclopédia propostos ali pelo Freud, tá bom? Então fico por aqui, espero que tenha gostado, ficou um pouquinho longo, mas é isso mesmo, a gente vai caminhando. Espero que isso tenha dado um panorama para você, tanto do campo quanto das variações, e aí vamos caminhar porque tem muito mais coisa pela frente. Vai vir agora o desenvolvimento psicossexual, que é a teoria do sujeito, que eu estou nomeando assim, e também as compreensões dos padecimentos psicopatológicos a partir do campo freudiano e também o que foi virando depois, ok? Então, 3 episódios aí para a gente falar de psicanálise e seus movimentos, né, sua estruturação e também o seu desenvolvimento ao longo do tempo. Eu fico por aqui e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.